E olha só, Paulo Roque novamente com a gente, agora sempre toda sexta-feira. Paulo, seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Bárbara, eu que agradeço, né? Começamos na semana passada, recebi muito retorno, programa seu aqui nesse horário de uma audiência fantástica e com uma grande credibilidade, o que me honra muito estar sempre aqui com você. E você está aqui por conta disso. E, Paulo, a gente conversou na semana passada sobre direito do consumo, sobre educação para o consumo, que é diferente, eu vou até lembrar isso, é diferente de uma educação financeira, assim, não é só como eu poupo, se eu investir tanto, se eu economizar tanto, não era sobre isso que a gente estava falando na semana passada, ouvinte, era muito sobre como a gente consegue educar no consumo, do que as nossas práticas na hora de comprar qualquer coisa, nossos hábitos, de como não ser refém, e exatamente porque o Paulo ia participar no Senado da Comissão de Educação que está prevendo essa educação para o consumo nas escolas. A gente até fez o convite, que é uma comissão, é uma audiência pública, é aberto. Como é que foi o resultado lá? Olha, Paulo? O debate foi bom. Tive lá porque eles querem incluir no currículo, o projeto está para incluir educação financeira. E eu proponho que se inclua, na verdade, educação para o consumo. Perfeito. Mas o que me chamou a atenção no debate? Chamou a atenção no debate é a resistência das secretarias de educação com a inclusão dessa disciplina. Sabe o que eles dizem? Uai, por quê? Eles dizem o seguinte, que a Base Nacional Curricular, o BNCC que eles chamam, está já engarrafada. Então, colocar mais uma disciplina, eles dizem, como é que nós vamos treinar especialistas para isso? Os professores de matemática já falam de educação financeira. Primeiro que é um erro. Isso não é para professor de matemática. Se o professor de matemática fosse boa educação financeira, nenhum professor de matemática estaria endividado. E isso não é a regra. Então, veja, muito mais que questão de ser ensinada por um professor de matemática. Não é aquilo que você falou, não é 1 mais 1, 2, poupe, 10%, não é isso. Não é isso, não é isso. Não é questão simplesmente de saber fazer conta. Então, eu chamei a atenção. Falei assim, olha, com todo o respeito aqui às autoridades, todos que estão presentes, é por esse motivo que a educação brasileira está doente. A educação brasileira está muito doente. Você veja que o último exame do PISA, que avaliou alunos brasileiros, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, sim, que pega a média do mundo inteiro, o Brasil despencou, está lá embaixo. E de cada 10 alunos brasileiros que foram avaliados pelo PISA, do ensino médio, alunos de 15 anos, tem dificuldade de fazer conta, somar, dividir, subtração. Não está pedindo muito. Não. Aí eu disse para eles lá, talvez seja por isso, por essa dificuldade de mexer nessa caixinha do ensino e pensar fora da caixinha, que o Brasil continua, ano após ano, acumulando índices medíocres na educação. Isso é coisa que tem a ver com a cidadania. Ah, não, o professor de matemática vai ensinar educação financeira, não tem nada a ver uma coisa com outra. Como é que esse professor de matemática vai ensinar educação para o consumo? Eu quero preparar a criança para quê? Para publicidade. Perfeito. A criança todo dia é torpedeada e os pais ficam indefesos com a questão da publicidade infantil. Como é que preparar essas crianças para saber lidar, aumentar a musculatura delas para enfrentar isso? Então, na verdade, a gente vê que nós estamos, ao contrário de outros países, que já estão colocando educação para o consumo. A ONU faz essa recomendação desde 2011. E nós aqui não estamos confundindo a educação financeira, faz parte da educação para o consumo. Mas a educação para o consumo é muito mais ampla. Exemplo. Hoje eu peguei a pesquisa e vi as famílias brasileiras, nós temos um grau de endividamento no Brasil de 76% das famílias. 76% das famílias brasileiras estão endividadas. Você tem 30% inadimplente. Inadimplente é aquele que não consegue pagar suas contas. Está com mais 3 contas em atraso. Isso é 30% da população brasileira. É muita coisa. E você tem 76% que está endividado. O que é o endividamento? Ele não está em atraso. Assim, não deixou aquele... Não deixa, mas ele está endividado. Se tiver um desemprego aí, uma doença, bagunça tudo. Uhum. Então, você sabe onde que é a maior parte desse endividamento? De cada 10 famílias que estão endividadas, sabe onde? 60% sabe onde está endividada? No cartão de crédito. Que é o terror, que é um crime. 60% taxa. No cartão de crédito e 20% você sabe onde? No cheque especial. Então, ou seja, eles estão endividados nos piores lugares possíveis, que é onde você tem os juros mais elevados. Ah, mas caiu para 100%, gente. Só aqui no Brasil você achar que os juros de 100%
é um juro baixo. Então, e se você prepara, você pode trabalhar nesse conteúdo para além de fazer conta, já desde o do ensino fundamental. Isso é importante. É assim que países avançados estão fazendo. Então você ganha pega musculatura, que eu adorei essa frase. Está ganhando Paulo, musculatura. É aumentar a musculatura, que começa de pequeno para lá na frente, quando ele for torpedeado como adolescente, como adulto, como a gente, ele ter essa força para resistir a esses impactos. Adorei, é aumentar a musculatura. Aumentar a musculatura, porque não é questão de dar informação, é muito mais que dar informação. É ele saber fazer avaliações mínimas que aumentem o poder dele na hora que ele for consumidor de verdade. E o seguinte, pare de pressionar os pais em casa, saber diferenciar o que é uma publicidade do que é uma informação. Que nem tudo que dá na publicidade para ele é verdadeiro, que ele precisa comprar. A questão da necessidade, do desejo. E a gente viu, tem uma escola em Samambaia que faz um trabalho belíssimo, porque tem escolas dentro do DF que estão fazendo algum trabalho, mas o que nós gostaríamos é que isso fosse no Brasil inteiro. Onde as próprias crianças viram para os pais e disseram, não, pai, você não precisa comprar isso, porque isso é desejo, isso não é necessidade. Ou seja, desejo é aquilo que você pode adiar. A necessidade é a alimentação, é o plano de saúde, é aquilo, é a saúde que você não pode adiar. Você quer ver uma coisa que falta quando a gente fala de educação para o consumo e os adultos pecam muito? A maioria das pessoas, quando compram um carro financiado, você sabe por que sistema que as pessoas compram um carro financiado? Alienação fiduciária em garantia. Mas, Paulo Roque, o que você está falando de educação? Alienação fiduciária em garantia e educação para o consumo. Então, a diferença básica, porque vai consumir a poupança desse consumidor. E ele precisa saber desse tipo de contrato. Explicado em linguagem simples para todo mundo entender. O que acontece quando você vai comprar um carro numa alienação fiduciária em garantia? De cada 100 carros que são vendidos hoje no Brasil, pelo menos 80 são financiados. E desses 80 que são financiados, seguramente 60 são pelo sistema da alienação fiduciária em garantia. Então, o que é alienação fiduciária em garantia? Você faz um empréstimo para pagar o carro, que você não tem o dinheiro para pagar à vista. E você faz esse empréstimo onde? Não é com a concessionária, é com um banco. Então, o banco te empresta o dinheiro. Quando o banco te empresta o dinheiro, o que faz com o carro que você está adquirindo? Você dá em garantia. Você fica só com a posse do carro, porque a propriedade não é sua. Quando é que você vai receber a propriedade do carro? Quando você pagar tudo. Bom, até aí tudo bem, se eu pagar tudo, está resolvido. Mas você, quando faz essa aquisição, você tem que fazer um planejamento financeiro muito bem feito. Porque se você deixar de pagar e não deixar 3 parcelas atrasarem e não for lá e resolver esse atraso seu, o banco vai entrar com a medida de busca e apreensão do seu carro. Porque é dele? Porque é dele. Você vai perder o carro e vai dizer o seguinte, não, vai perder tudo que pagou? Não, não é só isso não. Vamos imaginar, com empréstimo e tudo, esse carro de 50 mil, com juros e tudo, hoje está 60 mil. Tá, com juros e tudo, esse carro está 60 mil. Ele, então, tomou emprestado 50, com juros e tudo, esse carro está 60 mil. Então, na hora que vai apreender esse carro, aí esse carro já tem desvalorização no mercado, é 30 mil. Então, fazendo a conta aqui, com juros e tudo, desse empréstimo que está hoje 60 mil, você só pagou 25. Então, você ainda está devendo 35. Mas eu perdi o carro, porque você fez um empréstimo para comprar o carro. A instituição financeira não te vendeu o carro. Ela te fez um empréstimo. Então, por isso que muitos consumidores no Brasil hoje sofrem com alienação fiduciária em garantia, perdendo o carro. Ainda tendo que pagar o oficial de justiça lá em cima para pagar o saldo devedor. Olha como isso tira dinheiro das famílias. Sim. Na hora que o consumidor vai fazer esse contrato, ele sabe disso. Essas escolhas, as possibilidades que ele tem, né? Exatamente. Não é só aquela que a concessionária apresenta. E às vezes ele está fazendo uma escolha, é o seguinte, ele fez um endividamento sem necessidade. Ele tinha um carro. Aqui em Brasília, as estradas nossas sabemos, para viajar para Goiânia tem uma estrada boa, mas se você já vai para outros lugares, você praticamente não tem estrada. São estradas muito ruins, com problema de segurança e tudo. Então, a maioria das pessoas usa o carro dentro da cidade, para levar ao trabalho, para o passeio final de semana. Aí você está com um carro lá de 2017 que está te servindo muito bem. Não vou comprar um novo. Mas para comprar um novo eu preciso me endividar. Mas você pode ter um desemprego na frente, você pode ter uma doença e você não está usando esse dinheiro para fazer uma poupança.
Como é que você enfrenta no mercado situações de dificuldades no dia a dia que você pode ter e você não está prevendo agora? É com poupança. Todo aquele pode fazer uma reserva. Aí dizem, não, Paulo Roque, você está errado. Porque é o seguinte, com o que a pessoa ganha, ela não consegue poupar. Olha, isso as pesquisas têm mostrado que depende de família para família. Você pega muitas vezes duas famílias que têm a mesma renda, mesmo número de filhos, moram na mesma região, moram na periferia. Uma família não está endividada e a outra está, com o mesmo perfil de consumo. Por quê? Por conta disso. Uma família tem um pouco mais de noção de educação financeira, ela é mais criteriosa nos gastos. E se você tem outra família que não é tão criteriosa assim, só que isso gera um problema social. Você aumenta o número de endividados, você fica fora do mercado, amanhã você só tem que comprar à vista, você não consegue, quando precisar mesmo, fazer um financiamento. Então, são situações que a gente vai falar no programa todo dia, porque o que mais interessa é preparar esse consumidor, jovens, adultos, para tomar decisões mais racionais. Paulo Roque, que é jornalista, advogado, especialista em direito do consumidor, falando sempre todas essas dicas que já surtiram efeito. Já teve ouvinte falando também, olha, estou seguindo aquela regra das 48 horas para comprar. A gente vai falar e relembrar todas essas de fazer conta. Vamos lá. Paulo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço muito. E sexta-feira que vem estamos de volta. Estamos de volta. Um grande abraço. Meio-dia, 12 minutos, intervalo. Já eu volto.